pessoas. Então eu vou falar um pouquinho de fim. Como terminar um romance, uma história, uma ficção, né? Como terminar? Sabendo, já digo de antemão que não há regras, né? Há sugestões e questões que vale a pena levar em conta. Eu vou começar com algumas questões que são bem básicas, mas eu gostaria muitíssimo que vocês comentassem o que é que vocês acham, tá? Eu não sei, eu vejo que eu leio, como vocês, né, já falei umas mil vezes, né, que eu leio montes de originais e eu vejo que muita gente erra um pouquinho no fim. Às vezes a pessoa não sabe como terminar, ou faz um final apressado, ou faz um final esquisito, deixa muita coisa no ar. E uma coisa que eu vou recomendar aqui logo de cara é assim, o final vale a pena ser bem pensado, tá, gente? Eu sei que às vezes você tá cansado, você quer terminar, você quer ir embora, você quer, sei lá, você cansou, mas não é legal isso. O final deve ser tão pensado, tão estrategicamente pensado, ou sentido, ou intuído, quanto o início. Ele é realmente um aspecto extremamente importante da história. Por quê? Porque o leitor, a leitora, vai fechar o livro e ficar sentindo aquilo. Então, quanto mais interessante, quanto mais impactante for, tanto mais essa pessoa vai ter vontade de voltar às suas histórias, ou seja, vai se interessar em você como autor, como autora. Vai ficar feliz de ter lido, vai recomendar o livro e vai querer ler outras coisas suas. Então, o final, ele realmente é assim, é aquele empurrãozinho que você dá para a pessoa ir voltar à vida, né, sair da imersão na sua história, mas de preferência com alguma lembrança, com alguma emoção, com alguma coisa que faça com que ela queira voltar para você. Então, é por isso que o final é super, super importante, tão importante quanto o início. A primeira coisa que é super interessante é que, veja, o final deve ser a resolução de alguma coisa. Lembra que uma história tem aquele arco, né? Começa, acontecem as dificuldades, tem o clímax de chuva de problemas, e aí tem a resolução. Ou seja, como é que aquilo se resolve? Isso não quer dizer que você necessariamente precise acabar, não sejam felizes para sempre. Não, só no gênero romântico é que né, esperado que as pessoas se apaixonem e fiquem juntas e sejam felizes, pelo menos até as próximas páginas, né? Mas é interessante ter uma resolução. Então, gente, é bom ter um certo controle, mesmo que você escreva por intuição e não formando modelos, não formando um caminho, mesmo que você vá sentindo a história, em vez de planejar a história, ainda assim é legal, na resolução, no final, você ver se está resolvendo a questão que você apresentou. Por quê? O final é isso, é um fecho, ele é você explicar para a pessoa que acompanhou você, o leitor, né, que acompanhou os percalços, que acompanhou as dificuldades do protagonista, você dizer, e aí, o que é que aconteceu? Chegou aonde? E então é muito legal que você veja qual é o tema principal, qual é a dificuldade principal, qual é a busca principal do protagonista, que pode não ser o problema inicial, tá? De repente o livro começa com um problema, digamos, uma dificuldade qualquer, financeira, mas o verdadeiro problema é o personagem descobrir que precisa confiar nos outros, ou precisa amar, ou precisa mudar de cidade, ou precisa, sei lá. O personagem precisa fazer uma descoberta. Então é legal que esse tema, essa verdadeira mudança pela qual o personagem passa, ela seja suficientemente explicada para que a pessoa que está lendo saiba, o personagem conseguiu fazer isso, ou não conseguiu, às vezes
acaba mal, né? Mas você sabe, putz, a curva foi aqui e ele chegou aqui. De preferência, o personagem principal, o protagonista, passou por uma mudança. Isso é o clássico das histórias, tá, gente? Curta ou longa, seja qual gênero for, o personagem passa por uma curva. Ele começa de um jeito e termina de outro. E que esse outro seja assim, ele de volta a casa, mas se sentindo feliz porque salvou o mundo, né? O Hobbit volta para casa, mas ele salvou o mundo. Ele resolveu o problema. Ele, né, encontrou o anel, etc. Né? Tem uma curva, tem uma resolução. Isso é super interessante vocês levarem em conta. Mesmo em final solto, ainda assim você deu uma dica clara do que é que aconteceu com o seu personagem principal. Então isso é o básico do final que funcione, tá? É interessante também que se você não estiver planejando estritamente uma série, que você, antes desse final, você amarre todas as pontas soltas da sua história. Ou seja, se você introduzir um personagem, pelo menos você deu uma dica do que é que acontece com aquele personagem. Se tem um amigo, se tem o cavalo do bandido, sei lá. Todo mundo que entra na história, é bom você dar uma dica. O que acontece com eles? Eles vão parar onde? Felizes ou infelizes? Não é? Cavalgando ao pôr do sol? Sei lá. Mas é legal você ter certeza que você fechou tudo. É por isso que, assim, o final é bom ser pensado, porque as linhas menos importantes você vai fechando antes, até fechar a do protagonista, a do seu herói, a sua heroína. Né? Você realmente explicar o que é que acontece com ele ou ela. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.